Oi, pessoal, só vou estar aqui passando para avisar que, infelizmente, o meu projeto do Ulisses foi por água abaixo, por culpa minha. Mas não precisam se preocupar, entre aspas, porque eu vou ter que informar tudo. Bem, vai estar ali na aba dos posts. Para quem não acompanha, vai acabar vendo por esse vídeo aqui essa mensagem mesmo. Tô com preguiça de elaborar mais, enfim. Foda-se. Fiquem com o vídeo. Bom dia, pessoal. A gente vai estar comentando sobre não só um, mas dois livraços aqui. O Unwind, a Reverso, e o Mon Gedactins, ou Papoula e Memória, ambos do Paul Celan. Eu acho que esse vai ser... Quer dizer, não vai ser o primeiro vídeo de poesia, porque eu fiz um vídeo já faz um tempo sobre o Dom Juan. E naquele vídeo, eu dizia que eu realmente, é um dos livros que eu gostei demais. Eu acho que é um dos meus favoritos, assim, talvez top 20 livros favoritos virou o Dom Juan. Mas eu te falar naquele vídeo que que eu tinha certeza, na verdade, eu tinha falado que eu tinha certeza que eu não ia ler, que aquele seria o livro favorito do ano, não importava o que eu lesse. E bem, nada menos do que a Romênia pra me pegar de surpresa com o que eu acho que é o meu poeta favorito. Agora, vamos falar sobre esse livro aqui? Então, meu primeiro contato com o Paul Celan foi no início do ano. Porque eu tenho alguns projetos pessoais envolvendo literatura romena. E é um pouco complicado, porque ao mesmo tempo que o negócio é reconhecido, ele também não é. Tem muita coisa muito boa reconhecida, muita coisa boa não reconhecida. E eu não sei porquê, mas o Paul Celan estava da parte fora do mapa para mim. Eu ainda não tinha tido acesso a coisas dele, mesmo já tendo ouvido assim bastante de relance sobre ele. Então, eu estava procurando poesia romena mesmo. Eu estava atrás de conteúdos assim. Eu sei que não conta totalmente, em parte sim, em parte não, mas ainda assim é um patrimônio tanto no que vai ser na Alemanha quanto da Romênia. Então eu acabei considerando. E, mano, esse livro aqui, o Ar Reverso realmente muito bom. Só que eu não tenho aqui o Papo de Memória. Que foi o livro assim que, cara, é aquele negócio que você se prepara para o impacto de uma bicicleta, você recebe um caminhão, um trem em movimento. Eu fui atropelado pelo Monogatari. Eu não tenho nem o que dizer quase sobre esse livro. Eu não sei se eu vou conseguir pôr em palavras. Eu li online, eu li pelo Kindle, e foi uma leitura assim, aquele maçante no bom sentido. Esses dois livros. O Monogatari, ou eu vou falar Popol em memória, eu acho que é o jeito mais fácil. Porque não tem uma tradução fixa, por quê? Porque não existe, este livro simplesmente não existe em português. Por quê? Porque ele é uma coletânea de poemas muito, assim, pesada em quase todos os sentidos e curta. Então eu vejo que não tem quase ninguém interesse. Então eu só consegui achar uma edição única que eu tinha acesso é de uma coletânea de poemas completos, que não é tão completo assim, da Penguin do Reino Unido, em inglês britânico, dele para ler. E mesmo assim, foi um negócio que me pegou completamente desprevenido. Acho que eu vou tentar falar um pouco do Paul Celan. Paul Celan, a, ele é considerado um dos poetas mais viscerais e complexos. Ele é um modernista que foi bastante contra a métrica, a rima e outras regras da poesia. Eu acho que fica bem nítido, já nos primeiros trabalhos dele, que ele não. Ele tacava o foda-se para praticamente toda a estrutura geral da poesia estabelecida em outros movimentos. Ele nasceu na Romênia, só que os pais dele. Ele tinha ascendência judaica, família toda, e eles tinham grande conexão com a Alemanha. E o Paul Celan,
ele cresceu na Romênia, em uma zona que sim tinha influência muito romena e também muito alemã. Era do Império Austro-Húngaro, só que depois de um tempo passou para a Romênia. Ele aprendia romeno na escola e convivia com a sociedade em romeno, mas no âmbito familiar e no âmbito pessoal ele se comunicava em alemão. E a gente vai ter uma coisa muito. A história dele, assim, é muito trágica. Um negócio, assim, que habita, assim, os maiores pesadelos que uma pessoa pode imaginar. Ele sempre teve um fascínio pela Alemanha. Ele, ele efetivamente mal pôs os pés lá. Mas ele sempre teve esse fascínio pelo lado dos pais, pelo lado da família, pelo lado de todo aquele âmbito que ele tinha de conhecimento sobre o país e sobre a imagem que dentro do que se passava, ela tinha um lado que era mais marginalizado, porque o Paul Celan nasceu ali depois da Primeira Guerra, a Alemanha na merda completa, mas ainda assim era um povo muito resiliente. Então, o Paul Celan tinha uma grande admiração por essa nação. Pois bem, o Paul Celan vai crescer e ele já tinha começado a explorar esse âmbito poético. E ele já tinha algumas características notáveis na poesia dele, que é, assim, uma certa morbidez. Assim, bastante. Aqui é menos. Aqui ele começa. É um pouco triste, na verdade, o ar reverso. Porque a gente tá basicamente acompanhando praticamente a trajetória final, que é terrível da vida dele. Onde ele já tá praticamente exausto. Mas, como você já deve esperar, a Romênia ela foi invadida pela Alemanha. Foi uma invasão demorada. Ela não foi totalmente tomada. Foi assim, grande parte do norte. Eu não lembro se Bucareste e o resto foi pego. Mas eu imagino que sim, mas não foi todo o país. Mas o Paul Celan e a família foram levados. A família dele foi levada para outros campos. E o pai e a mãe morreram em campos de concentração. E o Paul Celan foi mandado para Auschwitz. E o que ele sofreu lá, mano, nem lendo. Sério, a obra dele me pegou um negócio que ela é curta. Ela é curta. Só que é um curto que é tão curto, mas tão impactante. Que, sério, eu acho que eu li alguns poemas daquela coletânea umas 3 vezes em looping, assim, hipnotizado quase. Não é uma hipnose bonita, é uma hipnose perturbadora. Esse daqui menos. Esse aqui é bastante alucinatório. O Papoula em Memória é pra te deixar sem tirar o teu sono, mano. É um negócio muito perturbador. Ele já tá. Eu não lembro exatamente se ele escreveu. Eu acho que ele não escreveu. O Paul Celan conseguiu fugir de Auschwitz sem ser morto. Mas muito do que ele passou lá praticamente moldou e sentenciou a vida miserável, praticamente, que ele teve em questão mental depois dessa experiência perturbadora. Basicamente, o que a gente sabe concretamente, que não veio dos registros históricos muito tempo depois, sobre Auschwitz, foi idealizado pelo Paul Celan. E acho que muito do terror que vem de Auschwitz não só de Auschwitz, mas a Alemanha no geral, veio com muita mais potência, não porque a gente viu aqueles registros concretos, mas pelo lirismo dele, pela desconstrução da escrita e todo o simbolismo dele. Acho que como é que eu posso dizer? Essa dificuldade de expressar o que ele passou dentro desses poemas, se tornar tão enigmáticos, eu acho que esse fator ajudou muito a gente ter tanto esse temor com os acontecimentos íntimos da Alemanha na Segunda Guerra. Não, acho que a gente não teria a mesma visão da Alemanha se não fosse por ele. Papoula e Memória, ele tem, acho que são 13 poemas. Alguns são bem curtos, outros um pouco mais longos. Ele tem umas 30 páginas, eu acho. Tem umas edições que eu vi que tem umas em alemão, que eu não me encorajei de comprar. Apesar dos livros do Paul Celan, só tem dois, né? Que é o Ar Reverso e o Niedermann Prose, que é o Rosa de Ninguém.
que eles são bilíngues. O que ajuda a dar uma estofadinha, porque realmente os poemas dele são curtos. Mas, cara, bizarro. Assim, também vou dar um mérito pra tradução, porque realmente foi primorosa, domingo. Realmente, Paul Celan não tem muito no Brasil, porque é um trabalho de tradução quase impossível. É um negócio nível James Joyce e Finnegan's Wake, pra você conseguir pôr. Se assim, me veio uma centelha de aprender alemão, porque outra coisa bastante melancólica de se comunicar é que mesmo depois dessa experiência, o Paul Celan ainda parece que ele desenvolveu ainda um fascínio ainda maior pela língua alemã. E ele praticamente se tornou um mestre, acho que um mestre como nenhum outro na Alemanha, envolvendo a linguagem. Como muitos, não só historiadores do Celan, mas da poesia, dizem que ele praticamente reinventou a língua alemã depois da guerra. Ele, assim, com o modernismo, ele basicamente, junto com o T.S. Eliot, são os mais importantes, que mais são falados. Mas, infelizmente, tem realmente pouco conteúdo do Paul Celan em português. De falar mais específico sobre o Papo Memória primeiro, é que ele começa com um poema que é o Tail Lamp. Pelo menos na tradução que eu li é assim, o Lâmpada de... Acho que Lâmpada de Graxa. Mais ou menos isso. Que já começa numa pegada completamente mórbida, que é basicamente são os poemas dele, poucos têm rimas, mas os que têm rimas são raros, só que são bem colocados. Isso também acontece. Eu infelizmente só consegui ler dois dele, né? O Attenuate e o Papo de Memória. Só que realmente, só esses dois conteúdos já me destruíram completamente, me deixaram fascinado também. O primeiro poema já é uma dinâmica bem diferente do que você está habituado. São descrições bastante subjetivas e às vezes ele também pega muito pro gráfico também, onde, pelo que eu interpretei, uma estrofe muito real e uma muito, como é que eu posso dizer, simbólica. Tudo no fim para fazer um paralelo muito místico e muito épico quanto à entrada no campo de concentração. Tem muitos poemas. Eu não vou lembrar todos de cabeça, só que tem alguns que realmente me pegaram muito. No Papo de Memória muito específico, tem vários poemas que dá pra... que explicitamente, a coisa mais explícita que você observa neles é o trauma do Celan quanto aos pais. Tem vários poemas, principalmente quanto à mãe dele, que o Celan foi descobrir depois, mas que é um bagulho perturbador, assim, ela estava no campo, só que ela foi designada para trabalhos forçados, muito fortes. Aparentemente ela tinha uma capacidade boa, só que em pouco tempo, de tanto que deram serviço para ela, ela ficou incapaz e fuzilaram ela. Sim, sim, é difícil, difícil. E tem muitos poemas que vão, assim, a partir dessa mente perturbada do Silan, tentar racionalizar tudo o que aconteceu com o círculo familiar dele. É assim, muito doloroso, doloroso mesmo. E tem, acho que o poema que mais, assim, acho que de tudo que eu já li, a coisa que mais me perturbou, tirou meu sono, mas é um poema específico dessa coletânea, que é o Todesfuge. Este poema, ele é um dos mais conhecidos da língua alemã. Ele é estruturalmente bastante diferente, porque ele, apesar de poesia e música serem correlacionados, ele é muito mais música do que uma poesia. Ele não tem praticamente acentuação, ele usa muita repetição, ele tem muita misofonia e, assim, um simbolismo muito perturbador. Eu vou... É uma tradução livre minha, mas eu vou tentar recitar ele aqui pra vocês. Leite negro da aurora, nós o bebemos ao anoitecer. Nós bebemos ao meio-dia, de manhã nós o bebemos à noite, bebemos e bebemos. Estamos cavando uma cova no céu, é amplo para se deitar lá.
O homem em casa, ele brinca com as serpentes. Ele escreve quando a noite cai para a Alemanha. Seu cabelo dourado, Margarete, ele escreve e sai de casa, as estrelas brilham, ele assopia para seus cães. Ele assobia para seus judeus e ordena que uma cova seja cavada na terra. Eles ordenam que comecemos a dançar. Leite negro do amanhecer. Nós bebemos à noite, nós bebemos de manhã, ao meio-dia nós bebemos, ao anoitecer bebemos e bebemos. O homem em casa, ele brinca com as serpentes. Ele escreve quando a noite cai para a Alemanha. Seu cabelo dourado, Margarete. Seu cabelo acinzentado, Sulamita. Nós o cavamos, céu amplo para deitar lá. Ele grita: apunhalem mais fundo nessa terra, vocês aí. Vocês outros, canta e você toca. Ele agarra o ferro em seu cinto e balança e azuis seus são os olhos. Apunhale mais fundo suas pás. Você aí e vocês outros toquem para a dança. Leite negro da aurora nós bebemos ao anoitecer. Bebemos você ao anoitecer. Nós bebemos você ao meio-dia. De manhã nós bebemos você ao anoitecer. Bebemos você, bebemos você. Um homem na casa de seu cabelo dourado, Margarete. Seu cabelo acinzentado, Sulamita. Ele brinca com as serpentes. Ele grita: toque mais doce. Música da morte. A morte vem como uma mestre da Alemanha. Ele grita: golpeie mais escuro as cordas e como fumaça você subirá ao céu. Então você terá uma sepultura das nuvens. É amplo para deitar lá. Leite negro da aurora. Nós bebemos você à noite. Nós bebemos você ao meio-dia. A morte vem como mestre da Alemanha. Nós beba você ao mesmo anoitecer. E de manhã nós bebemos você e bebemos você. O mestre da Alemanha, a morte vem como olhos azuis, como uma bala de chumbo. Ele acertará o alvo. Ele acertará você. O homem na casa de seu cabelo dourado, Margarete. Ele nos caça com seus cães do céu, ele dá um túmulo. Ele brinca com as serpentes, sonha a morte, vem como o mestre da Alemanha. Seu cabelo dourado, Margarete. Seu cabelo acinzentado, Sulamita. Então, não tem noção como que foi difícil ler esse texto aqui. Não só pela estrutura, mas, cara, me deixou abalado, assim, complicado. É curto, assim, muito curto, como eu já falei. Mas, assim, eu acho que é uma das coisas mais impactantes que eu já tive, sim, eu vou dizer o prazer de ler. Realmente complicado, terrível. É uma das poucas conteúdos que eu já li que ele, mesmo não tentando, ele quase, a partir de tanta subjetividade, ele racionaliza um terror indizível, impronunciável. É assustador, assustador. Acho que até tem um vídeo, que é uma gravação oficial do Silan recitando esse poema. Assim, também é um troço assustador. E também tem vários trabalhos na própria Alemanha envolvendo arte gráfica, que são desenhos, são artes para esse próprio poema. E acho que também muito da cultura pop quanto ao misticismo da Segunda Guerra usa elementos visuais nesse quesito que são muito parecidos, se não iguais, aos que o Silan descreve nesse poema. Eu acho que eu citei esse em específico porque é o que mais me impactou. Aqui o Silan tem menos do experimentalismo estrutural e conteúdo que ele tanto tem. Mas eu acho que pela expressão quanto ao acontecimento histórico, vale por si só. Eu li o Ar Reverso, mas ele realmente é um livro muito difícil, eu tenho que admitir. O próprio Silan admite que esse é o livro mais inapreensível que ele já escreveu, mesmo com a última coletânea dele, que, se eu não me engano, é póstuma, que é o Cristal, que tem em português, que eu com certeza vou comprar quando por aqui tem pela Iluminuras, e a Iluminuras faz umas edições desses livros underground muito boas, mas esse livro aqui, pela Editora 34, também foi muito bom. E aqui o Silan já tava num estado assim, mano, ele já tava pronto pro que ele fazer. Pra quem não sabe, o Silan ele cometeu suicídio em Paris, ele se jogou do Rio Sena, ele morreu aos 49 anos, se eu não me engano. Ele passou todo o resto da vida dele em tratamento psiquiátrico, mas ele nunca conseguiu superar esse trauma. Assim, é totalmente compreensível.
Eu não vou dizer a parte do suicídio, mas assim, o PTSD que ele teve é um negócio assim, que assim, só o Eli Wiesel mesmo para suportar tudo isso. O Silan realmente não deu para a sanidade dele. Essa, este livro aqui, o Ar Reverso, ele é uma coletânea poética um pouco maior, porque realmente, se pegar tudo, praticamente tudo que o Silan escreveu, ainda assim não daria nem 800 páginas, provavelmente. Mesmo numa edição não bilíngue. E este livro aqui, ele é... A frase é que ele próprio diz, que é bem... que basicamente descreve este livro. É poesia pode significar um ar reverso. Agora, o que isso significa? Cabe a você. Cabe a você decidir o que significa. E eu acho que se esse daqui foi muito menos para você entender a historicidade e o âmbito pessoal do Silo, mas eu acho que mais sentir. Isso aqui, ele causa tantos sentimentos. Eu acho que para mim o ar reverso foi que tudo parece que tudo se anula nesse livro. É como uma corrente de vento que vem e outra que volta, se chocam e se anulam. Eu sinto que este livro é quase isso. Eu não sei dizer, porque acho que realmente da minha concepção faria sentido. O Sion estava num estado completamente vazio nesse período, mesmo com a vida continuando, ele parecia realmente estar parado ainda. Tem poemas muito bonitos assim nessa coletânea. Eles são o Silan ainda é bem mórbido, só que eu gosto muito que tem alguns poemas, alguns que se intercalam e se complementam e outros que se interpõem. Parece que essa dinâmica, parece que uma coisa depois vão se juntando, depois vem outras que anula a outra. Parece que é meio. Eu senti isso. Cara, assim, até no Op Memória, que realmente ele tem todo o âmbito histórico, eu não consigo pôr em palavras o que eu senti lendo isso daqui. Eu acho que é uma das coisas mais densas e melancólicas que eu podia imaginar. Eu peguei um poema muito bom, que eu gostei muito aqui, vários. Eu só peguei o Todo esse Fugue do Op Memória, porque o Op Memória é curto, eu acho que não teria como elaborar muito mais, mesmo tendo gostado tanto do Op Memória e ter me deixado tão destruído, mas esse livro aqui também ele é mais longo, acho que dá pra elaborar mais. Mas dá pra entender bem um pouco do Silan. Eu vou até mostrar um pouco aqui, que é a estrutura poética dele aqui, ó. Ela é bem diferente aqui, ó. Vocês podem ver. Ele praticamente não tem métrica nenhuma. E faz uma estrofe minúscula, não tem rima. É um zaralho. Esse daqui é até mais normal. Mas eu gostei bastante da dinâmica desse poema aqui em específico. E também de vários outros. Eu percebi que todos os poemas eles têm uma temática, cada um. E que ele é desenvolvido de forma muito alegórica. E daí ou vem um poema que vai assim intercalar com outro depois, um que complementa esse ou um que se anula com o outro. É uma dinâmica estrutural de capítulos, entre aspas, porque são vários poemas, muito interessante. Mas esse aqui, vamos lá. Porto, cicatriz, chaga, onde, se fosses como eu, cruce e entre sonhado, por gargalos de aguardente, mesa das putas. Dadeia a minha sorte, crina do mar. Pego o monte da onda que me leva, negro xingo. Rasgo o caminho, no ventre mais ardente. Por me penar de gelo. Ah, onde não virás comigo nem, nos bancos. Na mãe Clossen, sim, ela. Sabe o quanto eu te alcei cantos na garganta, mirtiloto, com um mirtilo azul, o amieiro pátrio e sua copa. Mirtulote, tu, como a ti, a falaustral de além, da crista do mundo, ali. Nadamos, núcenos, nadamos. Do versabismo sobre a fronte Brasil, escavou. Desaceso fundo, fluente ouro. Seu caminho ao alto, aqui, com velas ciliadas. Também passou uma lembrança lenta. Mente as flamas saltaram, distantes tu. Distante das duas azul negras gabarras da memória.
e agora impulsionadas pelo mil. Braços com que retenho cruzam nos bares do Lancistar. Tocam nossas bocas de um mundo à parte, sempre bêbadas, bebendo, para não falar de outras. Desce ao relógio da torre verde tempo, a retina silente pelo quadrante. Deslocada, um delicado delírio, nadando adiante. Letras branco brando des, mundo das grandes gruas. Escrevem o nome, onde escala, para o salto da morte. O gato de escape, vida, que, frases ávidas de, sentido dragam, depois da meia-noite. A ele, pecado Netúnio, lança, a cirga cor de uísque, entre. Dodeca, fônicas boias de amor, antes cegonha de poço, contigo. É isso que isso canta no coral. Não mais continental, chegam dançando os navios faróis, de longe, de Odessa. A linha de água, que afunda conosco, fiel à carga, pinta e borda tudo, ao fundo, ao alto e, por que não, cicatriz chaga onde, se, aqui e ali e aqui. Não sei se dá para entender muito bem a dinâmica desse poema, mas acho que dá para perceber. Primeiro que o título Porto, e dá para ver a partir de elementos visuais e também estrutural, porque o poema ele vai meio que fazendo assim, que estamos saindo do porto e entrando na água. E também tem umas partes aqui em que a gente vê estados da água. Água, gelo, neve. Bem interessante. Ele também, como vocês devem ter percebido, ele usa muito neologismos. Só que neologismos são muito mais fáceis de ser aplicados no alemão. Por quê? Porque o alemão, ele não tem uma regra fixa para você construir uma palavra a partir de sufixo e prefixo. Você simplesmente pega duas palavras, ou sei lá, quantas palavras você quiser, e você monta uma palavra. Daí tem, tipo, sei lá, ambulância. Eu não vou lembrar como é que é ambulância, mas eu sei que é tipo carro médico. É nesse estilo. Então, o Paul Celan, ele conseguiu criar essa estrutura diferente, neologística dele. Realmente, ele estudou muito a língua alemã, né? Ele era um erudito muito, assim, bizarro. Ele traduzia a obra romeno, inglês, português também, do próprio alemão. Ele traduziu uma caralhada de coisa. Muitas traduções dele são usadas até hoje, inclusive, de tão bem elaboradas que elas eram. E, enfim, dá pra ver muito da poesia dele intercala entre símbolos místicos, mitológicos e alguns símbolos físicos mesmo. E quando é físico, é tipo, às vezes você vai ver um sêmen, pelos pubianos no meio do negócio, bem chocantes às vezes, pega às vezes de surpresa. Também tem alguns poemas curtos. Também outra técnica que eu vejo bastante dele é a separação de palavras. Até no alemão acontece, é menos. Isso acaba vindo mais das traduções por conta para manter mais próximo da estrutura original dos poemas dele. Também porque as outras línguas são bem menos convencionais quanto a neologismos. Vou tentar pegar mais alguns poemas que eu gosto dele. Esse daqui também é do Antenwind, que é o Meio-Dia. Meio-dia, com bruxuleiro de segundos, a sombra de tumbas redondas, a minha, dor enclausurada. Contigo aqui, calada vivi, 2 dias em Roma, de ocre e vermelho. Vens, já me deitei aqui, claro e deslizante pelas portas, horizontal. Ficam visíveis os braços que te enlaçam, só eles, quanto há segredo, anunciei, apesar de tudo. Muitas ambiguidades. A gente vê o meio-dia, só que a gente vê sol nascendo e muitas imagens relacionadas a tumbas, caixões. Muitos dos poemas dele têm títulos muito a ver com escuridão ou com morte. Mas ele sempre, eu acho que o único que eu não percebi isso foi... eu acabei falando errado, acho que antes que eu também li o Rosa de Ninguém, tá? Não equivoco meu. Mas eu não foi no Opera Memória realmente. Mas é porque ele foi pra pôr em memória. Enfim, tem vários jeitos de traduzir. Mas
Pelo Papoula em Memória, eu acho que é o único que, assim, não ameniza as coisas. Foi tudo idealizado naquele período horrível. Não tinha como o Cian imaginar algo melhor. É complicado. Eu acho que esse é um dos vídeos que eu mais. Não acho que exatamente eu enrolei, só que por Paul Celan em palavras, em uma dialética, acho que é um trabalho que se nem universitários, se nem os próprios estudiosos dele se sentem totalmente à vontade para expressar suas opiniões sobre ele, imagina eu, adolescente que conheceu Paul Celan esse ano e que agora tô obcecado pela poesia desse cara, que é considerado um dos poetas mais difíceis, como, sei lá, Ezra Pound e uma penca de outras coisas. E enfim, eu dei meu melhor, eu dei meu melhor nesse vídeo. Eu não consegui mostrar todos os poemas dele, mas é que realmente tinha tanta coisa envolvendo a estrutura poética dele, o período histórico, a simbologia e muitas outras coisas envolvendo ele, que eu realmente tentei deixar um pouco de lado essa parte da próprio conteúdo, porque realmente não é um negócio que se eu falasse numa resenha, assim eu conseguiria entender. E olha que eu gosto de Joyce, eu gosto de coisa difícil, mas realmente, poesia, quando quer ser difícil, vai para esse lado. Mas eu acho que esse vídeo foi um dos que eu mais gostei de fazer, e realmente, esse aqui, pra mim. Esses dois aqui descambaram ali, foram pro primeiro lugar, melhor livro do ano, sem nem olhar para trás. Botou o pau na mesa e pediu pra medir. Falando, acho que é algo que eu veria em algum poema dele. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve. Se quiser mais o Paul Celan, eu provavelmente vou trazer, com certeza. Com certeza vocês vão ver mais esse cara aqui. Mas enfim, esse foi o vídeo. Acho que não foi fácil em vários sentidos. Me sinto até um pouco estranho de terminar o vídeo bem animado. Mas incrível. Leiam Paul Celan. Exige do Cocuruto? Exige, mas vai valer a pena cada segundo. Enfim, se gostou, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e valeu, beijo, até mais. Tchau.